33. É. Uhum. Então, pedir a nossa companheira, Ivone, para fazer a nossa oração, tá bom? Querido Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade desse momento do Evangelho, em meus irmãos, companheiros de ideal, que possamos elevar o nosso pensamento, nosso sentimento ao Pai, que nos intua neste momento, possamos celebrar a vida, as alegrias, as dores, um aprendizado, e aprender a lidar, Senhor, com as perdas, uma condição que o egoísmo, o apego se faz presente. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos virtuosos que vós demonstrastes. Ampara os nossos amigos adoentados, acamados, em hospitais, asilos, presídios e pelas ruas, em tempo de frio e chuva. Acalentai os irmãos e confortai-os num momento de grande dor que traz a fome, o desamparo, a desilusão e a descrença. Fortaleça todos os espíritos, Senhor, nesse momento de grande luta, de grande prova. Mas esquecendo que a necessidade do espírito de trabalhar essa sua condição nesse orbe. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar, em verdade, o estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Ele é um livro que, como o próprio nome já diz, ele é voltado para essa compreensão de como que se dá o fenômeno mediúnico, não é? Então, nós estamos estudando nas quartas-feiras a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade, e nós temos dos nossos livros de base é esse. Então, nada mais interessante que passarmos olhos nesse livro tão carinhosamente que nos foi legado por André Luiz e toda essa equipe, né? Porque quando nós falamos de Emmanuel, André Luiz, nós estamos falando de uma equipe imensa que eles personalizam. Então, logo no começo, ele coloca esses registros de Allan Kardec, que é dar uma fundamentação da obra básica para tudo que ele vai nos desvendar, não é? Então, registros de Allan Kardec. Isso está no Livro dos Espíritos, página 233, FEB, 27ª edição. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. Vocês, então, se lembram que quando nós estávamos na quarta-feira, né, eu supondo que estava projetando os slides, mas não estava, falando sobre o desdobramento, lembra que nós falamos que a comunicação é mais fácil entre encarnados ou não encarnados, e aí também vai acontecer
As obsessões, elas se dão com maior facilidade, os espíritos esperam o momento do desprendimento pelo sono para poder atacar suas vítimas. Então, eles olha só, né? Estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos. Então, porque a gente, no sono, né, desdobra, o que sai é o perispírito. O perispírito, ele é o veículo de transmissão do pensamento, como o fio elétrico. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios, ou seja, do próprio médium. Então, às vezes, um espírito muito elevado quer transmitir uma mensagem, mas ele tem uma vibração muito rápida e é muito complicado para fazer isso. Então, ele vai se servindo de espíritos mais densos, e nisso a mensagem pode ir sofrendo uma ou outra avaria, né? E também a filtragem do médium. Sempre a mensagem mediúnica, ela virá como se estivéssemos olhando com uma lente colorida. Ela vem com o colorido da lente do médium. O médium sempre reveste a mensagem com as suas crenças, muitas vezes, com aquilo que ele está sentindo na hora, né? Às vezes até distorce mesmo. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado. Então, isso é nenhum canto mesmo, né? Porque nós não podemos enxergar. Mas hoje existem muitas imagens na internet do cosmos, do universo, e nós vemos que tudo está muito cheio de uma matéria que nós não conseguimos nem compreender direito. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, ou seja, os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, eles são muito grosseiros. Não tem, nós conseguimos ver só essa terceira dimensão mesmo, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Às vezes, durante o sono, nós temos a bênção de nos comunicar com alguma dessas almas, fica mais fácil. Isso está em céu e inferno. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, são ainda, né, fenômenos da ciência que nós não temos controle sobre eles, até porque não conhecemos profundidade. Então, vamos entrar nesse texto aqui, maravilhoso. Vocês podem interromper, falar, tá bom? Então, vamos lá. Mediunidade. Oi, Ivone, fala. Você perguntou agora, deveria ter tocado no assunto anterior. Referindo-se ao médium lá, que não pode se tornar uma profissão, né? Que não é, que, digamos assim, que não é um privilégio, né? Ser um médium, que diz que todos nós somos. A idolatria,
ao médium. Eu tenho visto muito isso, tanto aqui como em outras casas espíritas também. Então, eles consideram isso um elitismo, sabe? Os médios da reunião mediúnica de portas fechadas, eles se consideram, né, gênios, mais inteligentes. E essa idolatria não é, não é bacana, né, Márcia? Não, Isso não é de bom. jeito nenhum, né? Inclusive está É. lá escrito, ó, a mediunidade, onde que está? Cadê? Ela não é uma arte, olha aqui, ó, e nem um talento, não é nenhum dos dois, né? Ela é uma função do nosso corpo, é igual o teu olho, tua visão. Você pode ganhar pelo que você vê, né? Ou achar que você vê, maravilha. Então, é uma função de senso de percepção, de capacidade de percepção da realidade. Então, a mediunidade é essa função de relação que nós temos. E justamente, né, nós vemos isso mesmo, né, as pessoas darem aos grupos mediúnicos uma, vamos dizer assim, né, uma qualificação que ele não tem, né? Não tem, é mais um trabalho como outro qualquer. E a mediunidade, ela é exercida mesmo nas nossas, em verdade, eu sempre digo assim, onde nós mais exercemos a mediunidade é quando termina a reunião, que a gente vai conversar, vamos trocar ideias de uma forma menos tensa, e aí, porque a mediunidade é função de relação, né? Isso que ela é. Mas isso acontece mesmo, porque o que ocorre, né? Nós estamos vivendo um tempo no movimento espírita em que o movimento ele cresceu muito horizontalmente, né? Ele perdeu em profundidade. E muitas pessoas vieram para a doutrina espírita com os condicionamentos da Igreja Católica, que é a igreja que nos acolheu nos últimos 2000 anos, né? É a igreja que tinha, basicamente, também depois teve o movimento da reforma, essas coisas todas, mas todas têm a mesma origem lá. Então, nós trazemos esses condicionamentos. A igreja, ela saiu do patamar de religiosidade para o patamar da instituição, que é completamente diferente. A instituição, ela apequena a religião, né? A religião, a religiosidade degenera na instituição, assim como a filosofia degenera na civilização, entendeu? A religião degenera na instituição. É necessária a instituição? É. Mas o que aconteceu quando o cristianismo, que Jesus nunca nem escreveu nada, né? Falou para a samaritana lá que Deus seria adorado em espírito e em verdade, chegaria dia, né, que seria assim, não seria em templos de pedra. Mas quando, então, a igreja, a religião começa a se organizar em castas, tem o grupo dirigente, tem o grupo disso, o grupo daquilo, e aí, rapidamente, o ser humano se deu conta que aquilo formava estruturas de poder. E o poder, ele é a representação do orgulho, né? Orgulho e poder são a mesma coisa. Onde tem poder, tem orgulho, né? Muito cuidado. Então, na instituição, nós vamos encontrar isso, né? Tem centro espírita que você chega não consegue fazer uma prece, né? Fica lá, mesmo que você seja um trabalhador, tem que fazer um monte Verdade. de curso, sabe, antes, porque mesmo que você... enfim, né? O que é isso? Isso daí é uma degeneração da religiosidade, porque a instituição está acima, né, das relações.
Então, o grupo mediúnico, ele não pode, de maneira alguma, as pessoas supor. Tem gente que só vai para o grupo mediúnico, só vai para o grupo mediúnico, né? E não trabalha mais nada na casa também. Né? Também não está correto. Vamos lá. E é isso. E essa questão da idolatria é uma coisa que preocupa, sabe? Muito mais do que você está falando aí, que você está falando da idolatria ali no centro, aquela coisa que sempre tem os donos né, dos nichos ali, tem aquele que é isso, aquilo outro. Mas a idolatria com espíritos. A Igreja Católica, ela começou a degenerar 300 anos depois de Jesus. Quando Constantino, que era né, um César, um chefe romano, né, um imperador romano, ele se tocou que ele tinha vamos dizer, ajustar ali o paganismo com o cristianismo, havia muita perseguição, muita coisa, então ele pegou tudo que havia de religião na época, juntou tudo e deu o nome de catolicismo, que significa universal, é isso que é catolicismo. Então, os cristãos passaram a usar os templos pagãos, aí ficou, ao invés de serem perseguidos, eles se tornaram aliados do poder, se tornaram uma instituição. Aí, os templos pagãos, eles tinham os altares, os nichos onde eram colocados os deuses pagãos, né? Lá. Então, teve essa mistura de cristianismo com paganismo. Aí nós vamos ver a festa do Natal, é uma festa pagã, que acontecia com troca de presente e tal, e Constantino, então, o que ele fez? Ele ajustou ali, vamos comemorar o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, e fica tudo certo, né? Os pagãos trocam presente, os cristãos, não sei o quê. Então, com o passar do tempo, a igreja foi tomando conta dos templos, né? Ela foi se assenhoreando, ela foi cada vez mais se envolvendo com o poder do mundo. E aí, onde estavam os nichos com os deuses pagãos, eles transformaram os apóstolos, primeiramente, em santos. Viraram santo, aí botaram lá. Então, ficou santo, São João, os santos todos da igreja, Santiago, está lá, um monte de santos, a gente chega na igreja e tem os santos. Então, e isso ninguém se deu muita conta. Hoje, passados 165 anos de Livro dos Espíritos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos pegando Chico Xavier, transformando em santo, Eurípides Barçanufo em santo, Dr. Bezerra em santo. É uma idolatria a espíritos nobres, são espíritos nobres, mas são espíritos, né? E eles espíritos que estão ainda em processo de crescimento, evolução na Terra. E então, o que nós estamos fazendo com essa idolatria, né? Eu vejo, por exemplo, aqui tem um centro espírita, Bezerra de Menezes. Aí tem lá um cartaz que tem uma oração a Bezerra de Menezes. Não é oração de Bezerra de Menezes, olha a diferença. Porque, por exemplo, tem oração de São Francisco. Então, São Francisco orava daquele jeito, ele fez aquela oração, uma oração bonita. Mas não é oração a São Francisco. Então, nós, espíritas, estamos começando a orar para os espíritos e não a Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que estou falando. Né? Então, nós contamos... realmente. Nós não oramos mais a Deus, nós oramos para o doutor Bezerra, a dona Joana. E olha que eu amo todos eles. Eurípides. O pessoal faz música para espírito. Idolatria. Idolatria pura. Não tem outro nome, sabe? E nós estamos há 165 anos só
Imagina, daqui a pouco vai ter Centro Espírita Márcia Pini, Centro Espírita Ivone. Meu Que Deus isso? do céu. Não é? Então, nós temos que pensar, né, que Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade, e que nós temos que parar com essa idolatria, né? Idolatrar médium, né? Idolatrar isso, aquilo, outro. E tem muito, né? Fazer o quê, né? Você pode ver, chega uma pessoa simples no centro espírita, eles, na maioria dos centros, ele nem é acolhido. Aí chega alguém que é um expoente espírita, são todas as honras, né? O que é isso, né? Nós temos que pensar nisso. Então, vamos lá. Mediunidade. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas, a reportarem da história. Então, sempre existiu manifestação mediúnica, desde a antiguidade. Né? Desde a antiguidade. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente, ou seja, o anjo da guarda do Sócrates. Reporta-se Plutarco. Quem é Plutarco? Ele é um historiador. Se não me engano, 150 anos depois de Jesus. Ele é um historiador grego-romano. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com um de seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Perseguidor desencarnado, obsessor, né? Então, isso nós estamos há 100 e poucos anos depois de Jesus. Ninguém nem está falando em espiritismo, né? Em Roma, no templo de Minerva, olha aqui, ó, isso aqui é paganismo, né? Esses templos todos, isso que eu estou falando, depois de 300 anos, se tornaram os templos cristãos. Eles começaram a usar. Em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenada a morrer de fome, passou a viver em espírito, monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante largo tempo. Então, Pausânias é uma pessoa, né, que sofreu essa punição. Então, ele ficou ali dentro, muito parecido com o que hoje o Espiritismo nos ensina, preso ali no ódio, no rancor, assombrando as pessoas. Sabe-se que Nero nós sabemos, né? Aquele que botou fogo em Roma, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora, que Nero era um César, né? Então, a palavra cesariana vem disso, que ele queria saber como que ele tinha como que ele viveu dentro da barriga da mãe dele. Então, sabe o que ele mandou fazer? Abrir a barriga da mãe dele. Abrir, cortar, para ele ver como que era lá dentro. E matou a mãe, lógico, né? E matou a esposa também. Então, nos últimos anos, né, junto de Agripina e Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, ali pressagiarem a queda no abismo. Então, elas vieram, né, provavelmente como obsessoras, a dizer, num pesadelo terrível que ele teve, o que iria acontecer para ele, né? Os espíritos vingativos em torno de Calígula também era o imperador romano, cheio de orgias, uma coisa horrível. Eram tantos que, depois dele enterrarem os restos nos jardins de Lâmia, eram ali vistos frequentemente, até que se ele exumar os despojos para a incineração. Então, ficava aquele cheiro, os restos dele enterrava, eles saíam, enterrava, saía, uma coisa terrível, até que eles incineraram, né, queimaram. Todavia,
onde a mediunidade atinge culminâncias, é justamente no cristianismo nascitor, ó, no cristianismo nascente. Toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria de Deus. Então, Jesus é o médium de Deus. Tanto que ele diz, né? Há um momento em que os espíritos, ele está ali no poço de Jacó, junto com a samaritana, conversando com ela, passando muitas coisas para ela. E então os discípulos foram buscar comida. E quando eles voltam, eles perguntam se Jesus quer comer. Ele diz que ele não está com fome. Porque a fome dele era essa, de passar a mensagem. Então ele dizia, eu e o Pai somos um só. Né? Então, a fome dele era essa fome de cumprir a vontade do Pai. E, continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes foi um dia em que havia, quer ver, vou até pegar aqui para você, está em Atos dos Apóstolos. Foi um dia em que estavam reunidos em Jerusalém para as festas, se havia as festas das tendas, pessoas de várias regiões que falavam línguas diferentes. E então os discípulos começaram a pregar em todas as línguas, na língua da pessoa. Chegava, conversava com uma pessoa e falava na língua dela. Na verdade, não era isso que acontecia, eles entravam na faixa mental das pessoas. Eles falavam na sua língua e a pessoa entendia na língua dela. Foi quando, então, se via, né, aquela luz sobre a cabeça deles, né, dos discípulos. Então, nesse dia, o dia do Pentecostes, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia. Xenoglossia significa isso, falar em várias línguas, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Olha que lindo. Inclusive fatos, psicologias e Xenoglossia. Xenoglossia significa falar em língua que não é a sua. Tá. Entendeu? E nessa falha, como é que é? Volta aí, deixa eu captar essa situação, essa frase aí. Quer ver? A sua reflexão. Os emissários espirituais do Senhor, através deles, né, através dos discípulos, produziram fenômenos físicos em grande cópia, fenômeno de efeito físico, né? Físico. Em grande cópia, como sinais luminosos, então, aquelas luzes que vinham sobre a cabeça deles, fazendo, era um show pirotécnico mesmo, né? Assim está descrito. Sinais luminosos, vozes diretas. A voz direta, o fenômeno. Eu já tive em reuniões com fenômeno de voz direta. É a voz do espírito que ecoa, não é através do médium. Eles materializam só as cordas vocais, a gente nem enxerga, e aí ocorre o fenômeno de voz direta. Então, vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e psicofonia incorporação, e xenoglossia. Xenoglossia é isso, incorpora e fala em línguas. A igreja evangélica, ela tem muito disso, eles falam em línguas, né? Tem uma parte da Igreja Católica que não é a oração carismática, né? Eu acho que eles falam em línguas também.
Falam, Tem os alguma coisa carismáticos. assim. Os carismáticos, isso mesmo, é Os verdade. Já carismáticos falam ouvi. em língua, eles dão passe. Só que eles não compreendem como que funciona. Então, na verdade, como o fenômeno mediúnico ele é superlativo, quando eles começam, normalmente o médium perde o equilíbrio, e começa equilíbrio mesmo, né? Total, psíquico do corpo. Então, às vezes começa a girar, começa a gritar, não é? A gente vê isso na igreja evangélica muito. Muito. Porque eles perdem o controle, né? Perda de controle é típico do fenômeno mediúnico, mas o médium tem que ir ajustando até que ele controle. Mas aí, como eles não têm essa noção, cai no chão, né? A gente vê muito isso. Então, Então, a igreja evangélica dá um nome a esse fenômeno mediúnico que acontece. Fenômeno não, essa condição mediúnica como demônio. Qual é a palavra exata, Márcia, para lá se eles não dizer chamam de demônio, não, eles chamam do Espírito Santo, falando em línguas. do Espírito Santo? Aí aquela pessoa que cai no chão, que rola no chão, eu já vi uma situação assim, bem assustadora, sabe? Aí é o demônio. Aí para É, eles é o demônio. eu não gostei, porque tinha algumas crianças ficaram assustadas, eu não conseguia entender aquilo, Aham. e, e a pastora lá, com o óleo ungido, e falava algumas coisas, eu repreendo e tal. Então, eu achei aquilo uma situação extremamente complicada, de uma pessoa com a mediunidade desequilibrada, pela falta de controle, né? Uhum. E também vi na pastora um certo, é, a incapacidade dela também de amenizar, de apaziguar aquela situação. Ela não conseguiu sequer tranquilizar aquele espírito. Quanto mais ela falava, mais Pior arredia, era, porque os entendeu? espíritos, por exemplo, quando você fala na Igreja Católica, né, tirar o demônio, que como é que é o nome que eles dão quando a pessoa está endemoniada, que aí o padre vai, os espíritos dão risada, porque Exorcismo, alguma coisa assim. exorcismo, Não exorcismo. é isso. Eles dão risada, porque eles trabalham com o medo, né, da pessoa. E provavelmente tem ali médiuns de efeito físico, então eles produzem fenômenos. Imagina, né, um local cheio de pessoas, cheio de médiuns, em que as pessoas começam a dar vazão a essa mediunidade que a gente chama telúrica, que é a histérica, né? Especialmente as mulheres, as que mais, se prestar atenção, as que mais caem no chão, e normalmente são mulheres, porque mulher tem mais hormônio em maior profusão. Então, histeria vem de útero, né? Então, os espíritos eles ficam dando risada daquilo, sabe? Espalhando medo. E aí a pastora chega e ela grita, ela fala. Às vezes existe uma cumplicidade velada entre eles e os espíritos que não é consciente. Ela corre mais quando ocorre o sono, né? E então aí o espírito sai e tal para fazer ali uma, né? Mas então a doutrina espírita ela vem nos orientar com relação a isso. Só que nós temos que ter cuidado para não engessar demais a mediunidade, como está acontecendo no centro espírita. Hoje em dia, para você conseguir participar da reunião mediúnica no centro espírita, é complicado demais, porque tem assim como tem o dono da sopa, tem tudo, né? Tem os iniciados. Ficou uma coisa muito parecida com o Egito Antigo, os iniciáticos, aqueles que detêm o conhecimento, quando, na verdade, a autoridade, ela é moral, ela tem que ser moral sempre. Não tem outra autoridade, né? É sempre moral. Então, eu tenho um filho, né, que ele é dialogador de reunião mediúnica, meus filhos, desde pequenininho, estudam espiritismo, ele, ele é uma pessoa que ele coordenador de grupo de estudo sistematizado do espiritismo e tal, né? Um engenheiro, uma pessoa, trabalhador espírita aqui de anos e anos e anos. Então, ele não mora mais aqui.
E no Rio de Janeiro ele se envolveu lá na Cruzada dos Militares Espíritas, também trabalhando mediunicamente e tal. E depois eu, chegando em outra cidade, fui numa casa espírita, né, nós conversamos com os dirigentes e tal, e até hoje ele não conseguiu trabalho, porque aí recentemente eu soube o motivo. Ele tinha que fazer um curso na casa, sabe? Mediunidade, para poder... meu Deus do céu, que loucura. Onde que nós estamos, né? Quer dizer, trabalhador, fazer um curso. Por que isso? Ele dá curso, já enfim, né? Mas também nem falaram isso. Então, quer dizer, é uma certa arrogância, né, da instituição. Então, a religiosidade degenera na instituição, porque na instituição aí, hoje, centro espírita, é presidente, vice-presidente, diretor, isso. Então, tem um corpo ali de poder, e tem que ter muito cuidado, nós temos que ter cuidado para não deixar a gente achar que é presidente da república, né? Bom, desde então, desde o Pentecostes, os eventos mediúnicos, para eles, se tornaram habituais. Então, desde esse momento, o canal mediúnico deles, né, nós estamos estudando isso, né, o canal, ele abriu, né? Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição de mãos. Então, quantas vezes as pessoas falavam que, como Pedro, né, quando ele se tornou realmente aquele espírito de escola e tal, dizendo assim que ele não tinha mais tempo de atender todas as pessoas, era muito difícil. Então, alguns doentes ficavam esperando ele passar para que a sombra dele os curasse, né? O magnetismo curativo, então, era vastamente praticado pelo olhar, olha só, pelo olhar. Não está em reunião mediúnica, não está em nada. É o olhar curador. Tem uma foto do Dr. Bezerra, já ele bem idoso, que tem uma foto que é mais conhecida, mas uma bem idoso, que depois a Federação Espírita Brasileira encontrou essa foto. E o olhar do Dr. Bezerra, que olhar que é aquele, que magnetismo que tinha aquele olhar, é um olhar que cura. E pela imposição das mãos, né? Então, a transmissão do magnetismo. Sempre isso, sempre magnetismo. Olha, o André Luiz sempre falando em magnetismo curativo. Os espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência de um momento para o outro. E o que ele vê? De uma hora para outra, ele vê nada mais, nada menos que o próprio Cristo às portas de Damasco. E lhe recolhe as instruções, né? Então, Jesus se apresenta para ele através do quê? De um fenômeno mediúnico. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, imagina o abalo, né? Eu nunca tinha visto nada, de repente está ali a porta de Damasco para perseguir um cristão, né? E aí chega Jesus e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. Ele ia perseguir aqui, ó, Ananias. Né? Então, porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, condoído, procura Ananias, médium clarividente na aludida cidade, e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa, que iniciava a tarefa. Então, Jesus diz para Saulo, né, entra na cidade e te será dito o que fazer. Então, Jesus aparece para Ananias e diz para ele ir procurar Saulo, que estava cego, numa estrebaria lá, né? Numa hospedaria. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do evangelho. Igualmente, no lar dos cristãos em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aí reunidos, um deles, de nome Agabo, incorpora um espírito benfeitor
que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, na igreja de Antioquia, diz que a igreja a igreja de Antioquia era a mais pura de todos, né? Vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Em Trode, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito a pedir-lhe concurso fraterno. E tanto quanto acontece hoje, os médios de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda parte, padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo, no início das atividades mediúnicas que lhes dizem respeito, vêm-se Paulo e João segregados no cárcere, foram presos. Estevão é lapidado, né? Foi morto. Tiago, filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. A mediunidade... Oi, Ivone, pode falar. Ei, Márcia, eu estou relembrando algo que eu já vi. Qual dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo? Pedro. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada, Márcia. Foi de cabeça para baixo, sabe por quê? Porque ele que pediu. Que ele disse que ele não merecia ser crucificado do mesmo jeito que Jesus foi. Ele pediu para ser de cabeça para baixo. Entendi. Sabe? Foi um gesto dele assim, ele disse, não, eu não quero ser crucificado como Cristo, eu não mereço isso, não mereço. Olha. Porque para eles, né, era uma honra, né? Uma honra, o holocausto, em nome de Jesus. A mediunidade que prossegue fulgindo entre os mártires cristãos, sacrificados nas festas circenses, né, naquelas festas eles eram queimados em postes, não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política, lembra que eu falei? Os ensinamentos, eles estagnam, né, paralisam. Apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis, né, ele que retorna exalçando-a em luminosos acontecimentos. Lutero, Martinho Lutero, transitando entre visões. Martinho Lutero, então, vê que a igreja está parada no tempo, está comprada pelo poder do mundo, né, pelo poder mesmo. Então, ele propõe a reforma, né, tirar a venda de indulgências, essas coisas todas, né, Martinho Lutero, mas também não consegue, né? Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, uma mulher, uma filósofa, em admiráveis desdobramentos. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela era uma médium muito poderosa, né, escrevia textos incríveis, não é? E tem uma passagem dela interessante, ela quase foi morta, viu? Na fogueira. Assim como Francisco de Assis também, quase foi. Teresa d'Ávila? Santa Teresa d'Ávila, ela quase foi morta, porque ela tinha ideias revolucionárias, né? É aquela história da moral do Cristo e a moral do mundo. Né? Tá. Eu vou te falar, Ivone, se a gente não se cuidar, nós somos execrados do centro espírita. Com certeza. Tem que ter cuidado. Com certeza. Não é? Eu já quase fui crucificada em muito centro espírita por aí. Bom, então, Teresa d'Ávila, ela era uma filósofa, então ela escrevia e ela não aceitava também muitas coisas, né, que os papas e tal. Então, quase que ela sofre a Inquisição. Né? Então, tem uma passagem dela, ela era uma médium muito
poderosa, e ela fazia parto, fazia um monte de coisa. Então, assim como Eurípides Barçanufo, né? Então, vinham avisá-la, e ela saiu correndo numa madrugada, numa tempestade, para atender, fazer um parto de uma senhora. Então, começa uma tempestade, ela vai a cavalo, e depois ela tem que atravessar um córrego, que ele era um córrego bem pequeno, mas por causa da tempestade estava cheio de água. E aí ela teve que deixar o cavalo, porque o cavalo não ia conseguir atravessar o córrego. E tem uma pinguela, sabe o que é uma pinguela, né? É um tronco de árvore, assim, Assim, tipo uma ponte. E ela vai atravessar essa pinguela no meio da tempestade. E aí, ela, no meio dessa tempestade, ela vai atravessar essa pinguela e ela cai na água. Ela cai na água. E ela não sabia nadar. Então, ela começa vamos dizer assim, a se debater e a morrer afogado. Quando Jesus, em pessoa, vem e salva ela, né? E leva ela até a margem. E aí ele diz assim para ela: "Oh, minha filha, veja como eu trato os meus seguidores, né? Os meus servos. Eu sempre chego na última hora e às vezes eu nem chego a tempo." Aí ela diz assim: "Deve ser por isso, Senhor, que o Senhor os tem em tão pouco número, né? Deve ser por isso que eles são tão poucos." Mas isso é uma brincadeira, claro, né? Então, ela é essa médium. José de Cupertino, levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII. Swedenborg, recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções de sua época. Compreendemos, assim, a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui, nessa obra, colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno. Então, Ivone, eu estava falando da Teresa d'Ávila, que ela era essa médium. Não, E aí, a energia elétrica deu um pico. Caiu a internet, mas já voltou. imaginei, Então, Caiu. deixa eu só recontar a história para você, né? Porque é muito interessante. Ela sai para fazer um parto e tem uma tempestade, né? Chegamos na Pinguela, né? Até nessa hora você estava. Quando ela vai atravessar a Pinguela, ela cai no rio, né? E ela não sabia nadar. E aí, ela está morrendo afogada. Aí Jesus chega e salva ela, leva ela até a margem. Quando ela toda lá, né? Semi-afogada, esfogueante, né, e tal. Aí ele fala: "Ai, minha filha, veja só como eu trato os meus servos fiéis, né? Tanta coisa para eu fazer." Jesus falando com ela: "Olha como eu os trato." Aí ela diz assim: "Deve ser por isso, Senhor, que o Senhor os tem em tão pouco número." Por isso que eles são tão poucos, né? Porque o Senhor trata desse jeito aí, né? Então, é algo assim que se conta a respeito dela para ver quem era essa mulher. Né? Então, aí Emmanuel continua, porque esse aqui é o prefácio desse livro. Né? Compreendemos, assim, a validade permanente do esforço de André Luiz, porque André Luiz, ele fala sobre isso, é o foco dele, é a nossa relação com o mundo espiritual. Né? André Luiz, que servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui, nessa obra, colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno. Sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas, a ele recorre de escantilhão para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de, com isso,
demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Emmanuel Uberaba, 6 de agosto de 1959, eu já tinha aí 2 aninhos, né? Então, nós conseguimos, no dia de hoje, ler o prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade. Na próxima sexta-feira, nós vamos continuar. Então, nós vamos encerrando a nossa reunião, não é? Vamos, se alguém tiver alguma questão a fazer, nós ainda temos 1 minuto, mas eu acho que foi uma reunião legal, acho que deu para a gente se entender um pouquinho. Proveitosa, bem proveitosa. Retornando, voltando a um assunto aí, as pessoas com relação aos médiuns, só vão na casa espírita no dia da reunião, né? E não estuda, no dia mediúnico, não estuda o evangelho, não tem um trabalho na casa. E por incrível que pareça, numa reunião de paz, no grupo do Américo, pediu-se a um determinado espírito lá que fizesse uma prece. E ela disse, eu não sei fazer prece. A pessoa não sabe, na reunião de paz, não conseguiu fazer uma prece, em segunda-feira, reunião mediúnica, ela está na reunião mediúnica. Então, a pessoa que não faz uma prece, que não acompanha o evangelho, que não estuda o evangelho, que não pratica o evangelho. Então, essas questões que o seu filho passou, eu acredito que sejam as mesmas questões dessa casa espírita também, sabe? De não dar oportunidade às pessoas que estão preparadas para que elas se preparem, sendo que elas já estão preparadas. E as que não estão preparadas estão fazendo um trabalho que não condiz com a doutrina. Em certas coisas, eu questionava sobre isso. Então, mas isso aí é o que tem acontecido mesmo no movimento espírita nos últimos 35 anos, né? Eu tenho acompanhado isso, sabe? É uma pena, né? Porque a mediunidade, ela é exercida principalmente no trabalho, né? Não tem como, você vai para uma reunião mediúnica, recebe um espírito ali, mas e depois, né? Então, na verdade, fica uma reunião pobre, só mesmo de fenômenos anímicos, que a gente chama, mas não, assim, telúricos, né? Aquela coisa, assim, bem de uma vibração bem densa, né? Fazer o quê, né? Vamos orar, né? Para que ocorra uma iluminação aí. Vamos encerrando, então, pedir ao Eliseu, você faz a nossa oração? Passo. Então, tá bom. Faz aí a nossa oração. Meus queridos irmãos,